Bom dia, irmãos. Vamos para mais uma EBD online. Agradeçamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? O título, irmãos, da lição de hoje é Quando a adversidade é a insegurança. E o hino que eu vou convidar os irmãos para nós cantarmos do cantor cristão é o hino 375, que tem como título Segurança. Então, irmãos, mesmo que em momentos da nossa vida nós nos sentimos inseguros, que nós venhamos a lembrar que a nossa segurança vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos cantar juntos. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou com Jesus, herdeiro de Deus, e leva os céus. Toda minha alma canta ao Senhor, em direção ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, campos descendo, glória de Deus. Toda minha alma canta ao Senhor, em direção seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Toda minha alma canta ao Senhor, em direção Agora, irmãos, eu convido a todos para nós estarmos lendo o texto base que está em Êxodo, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que há de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Vamos orar. Deus, te agradeço, Deus, pela minha vida, pela minha casa. Te agradeço, Senhor Deus, pela vida da Igreja Batista do Surubim. Te apresento, Senhor Deus, em tuas mãos, a vida de todos os irmãos, a vida do pastor Pedro, de sua família, do pastor Eric Crispim, juntamente com a sua família. Nos dê força, Senhor Deus, para continuarmos, Senhor Deus, fazendo os trabalhos online, Senhor Deus, e também estando, Senhor Deus, na tua casa, aos domingos à noite. Esteja abençoando a família de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Agora estaremos cantando o hino da Escola Dominical e logo após o irmão que vai trazer a palavra, o estudo, está com a palavra.
Jesus amado, escuta a nossa petição e dá-nos teu auxílio nas horas da lição. No templo dos estudos, ensina-nos a estar grande diligência, cada um em seu lugar. Concede-nos cuidado e dá-nos mansidão, ouvindo nosso Mestre com dócil atenção. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor e sempre obedeçamos ao grande Salvador. Bom dia, queridos irmãos. Estamos mais uma vez com a incumbência da nossa escola bíblica dominical, dia 25/10/2020. E como lição nós temos, na sequência, como nós temos vindo de outras lições, homens do Antigo Testamento que deram testemunhas, mesmo sendo orientados por Deus, tiveram suas dificuldades. E não é diferente também em nossos dias. E essa lição fala de Moisés, ou fala sobre Moisés. Está lá em Êxodo, no capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 13. Quando a adversidade é insegurança. Fala bem aos nossos corações esse título e a lição em si. Professora educadora Lília Godoy. Não sei se ela tem algum parentesco com o nosso querido irmão pastor Pastor Godoy, né? Agora eu esqueci o nome do nosso pastor Godoy. Vou lembrar. Mas fala sobre quando a adversidade é insegurança. E a nossa pergunta é essa: quem é que nunca passou por uma insegurança ou uma adversidade, né? E a comentarista começa aqui dizendo: insegurança, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a condição, particularidade ou característica do que é inseguro, sem segurança, em que há perigo, sentimento de desamparo, sentimento de isolamento, falta de convicção ou segurança em si próprio. Nós temos algo a discutir, que nós temos dois pontos que a comentarista coloca para diante de nós, quanto a Moisés, no caso, né? E nós vemos que os problemas que aconteciam lá, acontecem hoje. O Deus que solucionava os problemas lá é o mesmo Deus que soluciona hoje também aqui. E ela continua aqui dizendo: algumas vezes a insegurança surge quando a pessoa não consegue ter iniciativa diante da atividade que gostaria de participar ou de exercer. A insegurança pode ser gerada pelo medo. E algumas pessoas inseguras são denominadas equivocadamente, até grifei isso aqui, de covardes. Nem sempre aquilo que nós não podemos fazer
é por covardia, mas sim por uma insegurança, ou talvez não seria o nosso momento de fazer, pode ser o momento de outra pessoa. A pessoa pode sentir-se insegura porque não sabe que sabe resolver o problema, ou porque não sabe mesmo e acha que nunca saberá. A insegurança pode também levar à depressão, que é a doença do século, e nós estamos vivendo aí um momento difícil, conforme diz aqui na sequência. Estamos vivendo alguns meses adversidades econômicas, sanitárias, relacionais, psicológicas e espirituais, que nos traz insegurança por causa da pandemia que tomou conta do mundo, a Covid-19. É o assunto do momento. Já há alguns meses nós estamos tratando, ouvindo direto esse assunto. Muitas vezes são até exageros e muitas vezes, claro, né, são realidades. Perdemos agora nosso querido Harold Oliveira, que é senador, para essa doença. E ele é aqui de do Rio. E nosso primeiro ponto, a nossa educadora Lília Godoy, lembrei o nome do homem, Jossis Godoy, pastor Jossis Godoy. Eu não sei se tem algum parentesco. O ser humano pedia situações que geram insegurança. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos diante de nós alguns problemas que para nós parecem insolúveis, são situações que geram inseguranças. Porque nós não temos como prever o amanhã. Nós não temos como tomar decisões para amanhã. A decisão é hoje e agora. O ser humano é inseguro e dependente de várias fases da vida. Ele começa aqui a falar sobre ela começa a falar a questão de bebê. O bebê precisa de comida, de cuidados, aconchego, carinho, né? Para se sentir seguro. A partir de certa idade vai adquirindo independência, aprendendo a se cuidar e a se equilibrar no ambiente de insegurança. Pois onde está o homem, ali está o perigo. Aí ela entra no assunto de Moisés. Na letra A, ela tem alguns tópicos aqui. Primeiramente, ela fala sobre desafios do nascimento e da família. Nós sabemos que Amrão, pai de Moisés, Joquebede, a mãe, passou por um momento. Eu não gostaria de estar passando pelo que eles passaram. Faraó mandou matar todas as crianças, todas grávidas que tivessem para dar à luz. Colocou parteiras para que pudessem matar as crianças. Mas Deus também colocou duas parteiras, Puá e Cifrá, se não me engano, que poupou a vida de Moisés. E aqui, quando aconteceu esse problema, Miriam, Arão, Joquebede, com seus filhos Arão e Miriam, que eram os irmãos de Moisés, passaram pela segurança de esconder a gravidez do bebê que aguardavam. A Bíblia não conta detalhe de como foi desafiador para essa família, não precisa nem contar. Basta nós olharmos para nós mesmos e ver que não é fácil, não deve ter sido fácil para essa família lidar com essa situação. E aconteceu no nascimento do bebê mais insegurança ainda, pois era um menino. E eram justamente os meninos que Faraó havia mandado matar. Porque ia nascer um libertador. Mas veja bem, queridos, nós vimos a história de Abraão com Isaac, fazendo uma analogia de Deus com Cristo, dando o seu filho para o sacrifício. Mas Abraão não podia ser Deus e nem Isaac ser Jesus.
vemos agora um libertador. Mas um libertador que teve seus problemas, que era um ser humano. Se nós olharmos lá para João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz lá, se pois, versículo 32, pois o Filho o libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 32 ele quer conhecereis a verdade vos libertará. Então, lá estava o Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha, sem ruga, sem defeitos. Mas Moisés tinha defeitos. Então ele não podia ser o libertador no mesmo molde de Jesus. Mas ele foi escolhido para isso. Uma que primeiramente ele foi criado com a própria mãe, que era uma hebreia, temente a Deus, um homem, o pai, Amrão, que também temente a Deus, hebreu. E chegou um certo momento que ele foi levado para o palácio de Faraó, para ser criado, que aí já tinha passado aquela fase da mortandade, e ele foi criado agora no palácio para aprender as regras de um comando, aprender a como liderar, aprender artes, né, de guerra, todos esses detalhes que futuramente poderia ser um faraó lá no Egito. Mas Moisés não esqueceu a sua raiz hebreia, hebreus, né? E ali nós vemos, por motivos diversos, vivemos dias de segurança também para as grávidas e famílias nesse tempo de pandemia. Há também, assim, uma comparação, né? O que a comentarista está falando aqui. O que podemos aprender com essa situação? Que Deus é o dono da vida, que Ele conhece cada um antes mesmo de se formar no ventre de sua mãe. O salmista, no Salmo 139, versículo 16, fala sobre isso. Louvado seja o Senhor, que conhecia o contexto da família do bebê Moisés e providenciou o escape para ele, mediante a fé. Deus tinha um plano na vida de Moisés, lá na frente. Em segundo lugar, desafio das escolhas na juventude. Moisés recebeu educação da primeira infância na sua família de origem, ou seja, os hebreus. Conheciam a Deus, temiam a Deus. E ao ser desmamado, foi encaminhado à casa de Faraó para sua mãe adotiva, que era a filha de Faraó, que deu ao menino o nome de Moisés, pois o tirara das águas. Era o significado. Como deve ter sido um grande desafio para o menino, a Moisés, saber que o seu povo era outro. Ele estava num ambiente agora totalmente diferente. Um ambiente pagão, um ambiente que não temia Deus, porque na sua família original eram pessoas que temiam a Deus. E aqui fala sobre um momento em que Moisés teve que tomar uma decisão. Num determinado momento da sua vida, Moisés não suportou ver um hebreu sendo maltratado e o defendeu matando o egípcio agressor. Porém, no dia seguinte, viu 2 hebreus que brigavam e perguntou o motivo da briga. Teve como resposta que ele havia matado um egípcio e não tinha moral para ser juiz deles. Moisés ficou com medo e viu que nada estava escondido. De fato, Faraó soube e procurou matá-lo. Aí eu penso, até eu escrevi aqui, qual seria a minha ou a sua reação numa situação dessa? O que você faria? Porque Faraó soube e procurou matá-lo. Moisés fugiu do Egito. A insegurança causada pelo seu ato fez com que ele tomasse essa decisão por correr risco de morte. Será que eu não faria o mesmo? Será que você não faria o mesmo? Então foi uma decisão, e também nós podemos observar que Deus estava preparando um líder para voltar ao Egito para libertar o seu povo. Na letra C, desafio de encarar a vida entre estranhos. Porque Moisés foi para lá em Midian, na casa de Jetro, e casou com a filha de Jetro, inclusive, a Zípora.
né? Teve 2 filhos. E a fuga já demonstrou insegurança. Eu não acho que isso seja insegurança. Mas é porque Deus estava no comando e no controle de todas as coisas. Ele precisava fazer isso, porque senão ele ia ser morto. E com ele sendo morto, como ele seria o libertador de Israel? Deus já o tinha livrado lá quando foi colocado no rio, na cesta, quando ainda bebê, sujeito a jacarés, que jacaré do Rio Nilo são enormes, tem jacaré de 13 metros de comprimento, e Deus o livrou lá, para agora morrer nas mãos de Faraó. Não tem lógica uma coisa dessa. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, onde Jetro morava, né, que foi futuramente seu sogro, junto a um poço. A fuga já demonstra segurança. Isso acontece hoje ao fugirmos das responsabilidades e compromissos assumidos. Fugirmos de pessoas que nós mesmos, no caso de Moisés, assumir que havia cometido o delito poderia custar-lhe a própria vida. Por isso que eu digo que ele fez o certo. Eu não acredito que seja covardia. E nem acredito que também ele teria que ser morto, porque Deus não ia permitir isso. Tanto é que ele fugiu e manteve sua vida intacta, né? E que tem o poder de transformar o mal em bem, usou essa fuga para trabalhar a vida de Moisés. E ele que já havia recebido tantos conhecimentos, ele que foi preparado para ser, quem sabe, um futuro faraó, como nós já dissemos a princípio, agora precisava ser tratado por Deus e reconhecer que na sua insegurança, nos seus momentos, nos seus medos, quer dizer, seria usado por Deus. Moisés aprendeu a apacentar as ovelhas do seu sogro, o que também o ajudou a pastorear o rebanho de Deus. E eu escrevi também aqui o resultado dos planos de Deus. Aí está o resultado. Não foi à toa que Deus fez com que Moisés fugisse lá do Egito. Que agora Deus estava preparando para voltar a ser o libertador verdadeiramente citado para livrar o povo de Israel 430 anos no Egito como escravos. Segundo lugar, o segundo ponto, e é o último ponto aqui, vivendo a insegurança com Deus. Essa é a avaliação melhor que se faz, porque nós somos inseguros, mas agora vivendo com Deus e vencendo essa insegurança com Deus. A comentarista começa dizendo, reavaliando o comportamento e fugas. Moisés conhecia o Deus israelita. Ele teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe. Nós sabemos que ele foi lá atrás de uma ovelha e lá encontrou uma sarça ardente, um arbusto, né, pegando fogo, mas aquele fogo não consumia aquela árvore, e ouviu uma voz, né, mandou que ele tirasse a sandália do pé, porque o lugar que ele estava pisando era um lugar santo. E Moisés começou então um diálogo com Deus. Esse encontro que levou Moisés a tremer, tirar as sandálias, escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus lhe deu a missão de livrar os israelitas das mãos dos egípcios, o que era um grande desafio. E como nós sabemos, Moisés quis tirar o corpo fora, né? Ainda perguntou, eu, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e libertar o povo? Mas Deus começou então a mostrar a Moisés quem era Deus. Moisés chegou até a perguntar, como é que eu vou chegar lá e dizer que eu vim libertar o filho? Quem mandou? E Deus disse, eu sou, envio a vós. Não precisa dizer mais nada, eu sou, envio a vós. Ali estava o poder de Deus sobre a vida de Moisés. Só que ele, como ser humano, assim como nós, como seres humanos, temos as nossas limitações, nossos medos também. Deus lhe deu a missão de livrar os israelitas das mãos dos egípcios, que era um grande desafio.
E disse Moisés inseguro que não ser aceito pelos israelitas em nome de Deus. A insegurança de Moisés aflorou sua falta de autoestima. O desespero tomou conta dele. Faça ideia, né? Deus, porém, continuou tratando a insegurança de Moisés, dando-lhe provas da sua companhia e poder. Não precisamos informar a Deus sobre quem somos, pois Ele bem sabe, mas precisamos ouvir de Deus quem Ele quer que sejamos. O que Deus quer para mim, o que Deus quer para você, o que Deus quer para que nós venhamos a ser um vaso, né, de bênçãos na mão do Senhor. Na letra B, vivendo dependente de Deus. Esse é o ponto chave. Viver na dependência de Deus. Sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. A Bíblia fala em várias situações que o próprio Paulo, citando lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então Deus está no controle, com certeza. Mesmo assim, Moisés retrucou, insistiu, né, no seu medo, na sua insegurança, e a paciência dele chegou ao limite. Deus mostrou providências que ajudaria a superar essa insegurança a Moisés. Deus mostrou e provou a Moisés que poderia depender dele e o usaria juntamente com seu irmão Arão, e finalmente Moisés decidiu obedecer a Deus. E foi uma bênção. Nós somos bênçãos nas mãos do Senhor. Quando nós propomos em nossos corações obedecer à vontade de Deus. Como nas experiências de Moisés, a insegurança poderá fazer parte da nossa história em algum momento da nossa vida. E eu tenho certeza que cada um de nós tem uma história para contar. E quantas vezes, quantas situações nós passamos que tira a gente um pouco do sério, um pouco da nossa, vamos dizer assim, a nossa capacidade de pensar, de analisar, de definir um norte, de procurar um caminho, uma saída. Mas o salmista, no Salmo 121, ele diz: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Lá no monte havia estátuas, havia bastante ídolos. E o salmista disse que lá do monte não viria o socorro, porque aquele socorro que estavam lá, aquelas estátuas, não poderia socorrê-lo. Mas ele disse que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é daqueles ídolos que estavam em cima dos montes lá, que o povo olhava e achava que poderia fazer alguma coisa por eles. Então ele falou: eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? De lá eu não posso esperar nada. Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E como na experiência de Moisés, a insegurança poderá fazer parte da nossa história em algum momento da nossa vida. Ter insegurança é possível para todos nós, mas vencê-las é o que aprendemos na palavra de Deus. Deus nos ensina através da palavra. Aqui a escritora cita um texto de Isaías muito importante, que diz: não temos, próprio Deus falando, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. A insegurança não pode ser confundida com humildade, a qual envolve o reconhecimento das próprias limitações, mas ainda assim, mantendo a boa autoestima. Mas ainda assim, mantendo uma boa autoestima. O fato é que o ser humano é emocionalmente vulnerável e poderá desenvolver reações negativas por conta da insegurança, e quase sempre a segurança causa isolamento. Moisés aprendeu com Deus em desafios diversos que poderia depender a ser usado por ele para abençoar pessoas, abençoar um povo, uma nação. E aqui na conclusão, como Moisés podemos vencer a insegurança, como Moisés podemos depender de Deus
e nos aproximar mais dele. Como Tiago fala, achegai-vos, pois, a Deus, ele chegará a vós. Moisés aprendeu a ter intimidade com Deus, isso é importante. E não houve mais profeta em Israel como ele, que conversava com Deus face a face. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. E interessante, queridos, que quando Deus falou a respeito de Arão, e Deus colocaria na boca de Arão aquilo que iria falar, porque Moisés falou que era pesado de língua, não tinha como falar. Deus usou de uma forma sábia, como lhe é peculiar, porque Arão estava no meio do seu povo. Moisés foi criado lá no palácio de Faraó. Como os próprios hebreus poderiam acreditar na palavra de Moisés? Já na palavra de Arão, acreditariam, porque Arão fazia parte do povo hebreu ali. Então Deus fez essa conexão entre os dois irmãos para que Moisés pudesse ter a credibilidade de ter a autoridade para resolver esse problema da libertação desse povo lá no Egito. Aproveitando esse tempo para crescer na intimidade com Deus, pela oração, leitura da Bíblia, veja bem, queridos, isso é importante. Deus colocou esse recurso à nossa disposição pelo seu grande amor por nós. E podemos fazer isso em nome de Jesus. Louve a Deus, cante para afugentar a insegurança e o medo. Davi fazia isso quando Saul sentia medo, né? Davi ia lá tocar sua harpa e aquele medo, aquela insegurança de Saul saía, né? Aquele mal. E ele cita aqui até uns hinos no cantor cristão, quando diz: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. E aquele outro hino 375 do cantor cristão: que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Lembre-se que Deus é soberano. Ele sabe tudo sobre o nosso passado, presente e futuro. Deus é onisciente, onipresente, onipotente e ainda presciente. Por que temer? Há uma ponta de interrogação. Por que temer? Não deixe as preocupações demasiado tomarem conta da sua vida. Situações adversas poderão surgir, como enfermidade, desemprego, violências, catástrofes naturais ou causadas pelos homens na natureza. Incerteza política, nós estamos vivendo isso aí, muitos outros motivos. Neste mundo de aflições, entretanto, o próprio Jesus nos advertiu lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E mais uma vez, escrevendo aqui, diz, nosso tempo em que estamos vivendo. Nós pensamos assim, olhamos para a história e vemos que parece que não é uma história contada assim que não tem a realidade. Mas nós vivemos também essa história e é uma realidade. E a palavra de Deus é uma realidade. E para pensar em agir, como você reage diante das adversidades que trazem insegurança? É uma pergunta para cada um de nós. Que conselhos você daria para alguém vivendo situações de insegurança? Eu tenho que ter essa segurança para passar para alguém. E no último, para pensar e agir, no terceiro ponto, cite um versículo. Você está desafiado a citar um versículo, né? Cite para você, escreva na revista aí, escreva em algum lugar, um versículo que o lembra sobre a segurança que Deus dá. Eu escrevi lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que nos diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: e serei vosso pai, Deus falando, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você tem que crer nisso. Nós temos que crer nisso. Que Deus é o nosso Pai Celestial e nós somos filhos.
porque nós somos co-herdeiros do reino de Deus juntamente com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão nesse momento. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. E que em breve a gente possa estar voltando à nossa EBD presencial, se Deus quiser, e voltando à normalidade dos cultos. Eu vejo tantos irmãos sentindo essa falta, né? Fiquei feliz de ver o irmão Benedito domingo à noite lá na igreja. Ele estava um pouco receoso, mas apareceu lá. Deus abençoe a todos os irmãos e tantos quantos estão nos ouvindo e assistindo neste momento. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e que Deus assim nos abençoe. Amém?